Aqui o mercado segurou na região de 50% de retração desse movimento de alta, junto com o terceiro toque dessa linha de tendência. O problema é que nessa região vermelha é a região de venda de toda essa queda aqui, a retração de 50% a 61,8%. Por isso que o mercado tem um pouco de dificuldade de romper tanto ontem quanto hoje. Se ele tiver esse pivô de alta após tocar nessa zona aqui de 50%, ele vai gerar alvos aqui para baixo, nesse pivô. Acabou de sair aqui as vendas no varejo. O mercado respondeu com essa volatilidade, pegando a liquidez nas duas extremidades. Aqui dentro desse cenário, qualquer rompimento pode ser falso. O mercado conseguiu romper essa lateralidade. Vai pegar a liquidez aqui desse fundo. Aí a gente traça a Fibonacci aqui. É um range de 600 pontos. Eu vendi o dólar aqui na minha outra tela. Ele tá aqui na zona de 50%. Parou aqui na zona de 50% de movimento de baixo e armou esse pivô de baixo. Estrangeiro está vendendo também e está vendido, então eu estou junto com eles. Ele fez pullback aqui nesse topo anterior, então eu vou já proteger a operação. Bom, eu vou sair aqui nessa região aqui de 50% junto com essa média de 200. Enquanto eu estava operando no dólar, eu perdi essa operação aqui desse pivô de baixo, após chegar na região de 50% e VWAP. Esse primeiro pivô de baixo, que se forma após estarem abaixo de todas as médias de VWAP, acaba desenvolvendo um pouco mais até as próximas regiões de Fibo. Principalmente quando a maioria das pessoas físicas estão contra esse movimento aqui, elas estão compradas e os estrangeiros estão vendendo também. Aqui é uma região importante que o preço pode parar. Tem tanto esse espelhamento aqui. Vou colocar uma ordem de venda aqui. Tem esse espelhamento que tem o alvo de 61,8% aqui. E tem esse pivô aqui de cima que tem o alvo de 61,8% aqui. Fora a VWAP do dia anterior aqui. Os estrangeiros começaram a vender. Eles continuam vendendo. As pessoas físicas continuam comprando. Veio pegar a liquidez aqui dessas médias. Por isso que eu deixei o meu stop bem mais acima. E é baseado nisso que foi a minha estratégia de venda. Basicamente contra todos os CPFs. E nesse pivô a favor do movimento. Aqui eu não vou me alongar mais porque para mim, como não é uma coisa que eu faço todo dia, esse tipo de operação, eu não quero me arriscar mais. Então ou ele vai agora ou ele me tira no 0 a 0. É um novo gatilho de venda esse pivô aqui. Então por isso que ele tem que ir agora. E como ele tá nas mínimas do mercado, qualquer pullback acaba tirando a gente do mercado. Então é uma operação um pouco mais arriscada que eu não costumo fazer, que geralmente ela desenvolve um pouco mais antes de voltar. Nesse caso aqui ele já só pegou a liquidez e já voltou bastante. Eu acredito que o mercado pode vir até mais aqui nessa Fibo de 50% desse movimento de alta aqui. Aqui tem bastante troca de lote que o preço pode dar uma brigada aqui. Por isso que a minha estratégia principal é sempre vender nesse meio do caminho aqui. Nesse pivô de baixo que seria minha venda. Mas como eu estava operando no dólar, eu acabei perdendo essa operação. Acabei me distraindo. E aí aqui você fica muito mais tranquilo. Você pode fazer parcial no fundo, jogar o stop pro 0 a 0 e aí segurar a operação até chegar na zona de compra. Nesse caso aqui de vender no fundo é horrível ficar passando por essa movimentação que a qualquer momento o mercado pode reverter. Mas aí se ele reverte, pelo menos te tira no gain. E aqui tá na VWAP semanal, essa região. Tem essa fibra menor aqui, ao invés de pegar desse fundo, tem essa fibra aqui também. Mas eu acredito que o mercado vai até mais para baixo. O mercado segurou muito próximo aqui a essa região de 50%, a essa VWAP do dia anterior. E aqui aparentemente entrou volume. Vamos ver se ele vai fazer essa falha de estrutura aqui para dar continuidade para voltar o movimento de alta, ou se é só para pegar liquidez mesmo, porque aqui tem esses fundos rompidos que aqui acaba tendo bastante liquidez para o mercado se desenvolver. Vocês viram tanto de coisa que conflui para esse repique nesse movimento aqui. O mercado subiu sem deixar nenhum gatilho de compra. Aqui é toda uma região de venda também da Fibonacci oposta, da Fibonacci de queda, porém ele pode vir pegar a liquidez aqui nessa VWAP mensal. Ou ele só fez um falso rompimento aqui e agora ele pode voltar.
Como é sempre difícil para o mercado sair de um fundo e romper no topo, e como ele está esticado longe das médias, eu vou entrar nesse pivô de baixo aqui. Bom, como entrou essa volatilidade, justamente nesse ponto aqui desse topo, eu decidi sair aqui mesmo. Como eu já tinha batido a minha meta no dólar, eu quis pegar só esse repique só para ter uma gordurinha a mais. Como eu não sabia a motivação desse movimento, ele poderia dar continuidade aqui na alta. E sempre quando o mercado dá essa esticada forte, ele geralmente respeita a FIBO de 38%. Então eu tinha algumas confluências que eu acabei não marcando aqui, mas eu sabia que aqui tinha a FIBO de 38. Então o dia ficou assim. No dólar, eu fiz essa venda aqui. Por poucos pontos eu devia ter saído na VWAP, né? Acabei saindo um pouquinho antes aqui na média de 200. Aqui a minha meta já estava feita, exatamente nesse ponto. E aí, por estar mais tranquilo, eu acabei vendendo aqui. Se eu não tivesse vendido no dólar, eu estaria olhando para o índice. E aí eu teria conseguido pegar essa venda aqui. E aí o mercado ele realmente foi naquele ponto que eu falei que eu tinha projetado, né? E aí eu peguei um pouco desse repique no preço aqui, que o mercado fez nesse gatilho, nesse pivô de baixo. E saí aqui nesse topo, junto com a FIBO de 38%. Até caberia uma parcial aqui e sair na VWAP, mas eu decidi sair mesmo. É isso então. Espero que vocês tenham entendido. Valeu!